Olá, boa noite. Boa noite. A mensagem de pesar do Papa ante a tragédia de migrantes no Estreito da Sicília. Pontífice nomeia Dom Rui Manuel Souza Valério como novo patriarca de Lisboa. Brasília recebe segundo simpósio brasileiro de liberdade religiosa. Frente Parlamentar contra o Aborto organiza seminário para discutir direito à vida. Conferência Eclesial da Amazônia. A definição de ações pastorais e estratégias para a igreja na região amazônica. Documentário sobre o arcanjo Miguel estreia hoje nos cinemas do Brasil. Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Proposta é refletir sobre a relação entre a inteligência artificial e a humanidade. Esse é o jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Canção Nova Notícias começa agora. O Papa Francisco fez um alerta com base no naufrágio ocorrido no mar Mediterrâneo e foi publicado nesta quinta-feira em sua conta no Twitter. A Itália é hoje um dos países que mais recebem migrantes em busca de uma vida melhor. Repare que o pequeno migrante se sente mais seguro nos braços do agente de saúde do que no colo da mãe. Ele é um dos ocupantes desta embarcação que ficou 2 dias à deriva em mar agitado, com destino a Lampedusa. 195 migrantes foram resgatados pela Guarda Costeira no mar Mediterrâneo e levados para o porto de Brindisi, no sul da Itália. Entre os que tentam uma nova vida em outro continente, a grávida de passos lentos, que finalmente pisa em solo firme. Este ano, a Itália já registrou a chegada de 93.700 migrantes. No mesmo período do ano passado, foram 44.700. Só que as operações de resgate no Mediterrâneo nem sempre têm final feliz. 41 pessoas morreram em um naufrágio recente. Hoje, o Papa Francisco usou a conta no Twitter para expressar pesar por esse naufrágio e pediu: não fiquemos indiferentes a essas tragédias, rezemos pelas vítimas e suas famílias. Enquanto nada é feito para mudar essa realidade, as buscas da Guarda Costeira Italiana no Mediterrâneo vão continuar. E em um dos locais que mais registram naufrágios de imigrantes no mundo, cada pontinho no oceano são vidas que não perderam a esperança de encontrar um porto seguro e um lugar melhor para viver. O Papa Francisco nomeou o novo patriarca de Lisboa, Dom Rui Manuel Souza Valério, até então bispo ordinário militar de Portugal, vai suceder ao cardeal Manuel Clemente. A nomeação aconteceu em razão da renúncia apresentada pelo cardeal Manuel Clemente por motivo de idade. Dom Rui Manuel Souza Valério, de 58 anos, foi anunciado para assumir o Patriarcado de Lisboa. Depois de concluir os estudos de filosofia na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma e os de teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, obteve o mestrado em teologia dogmática. Fez a profissão religiosa na Companhia de Maria, os Morfontinos, em 1990 e foi ordenado sacerdote no ano seguinte. Dentro do seu instituto religioso em Portugal, foi formador das postulantes, conselheiro do Superior Maior para a Delegação e Superior Local. Em 2018, foi nomeado bispo ordinário militar de Portugal e recebeu logo na sequência a ordenação episcopal. Olha, os incêndios florestais provocados pelos ventos de um furacão mataram pelo menos 6 pessoas e causaram grandes transtornos na ilha de Maui, no Havaí. Os incêndios forçaram muitas pessoas a fugir pelo oceano para escapar da fumaça e das chamas. O lado oeste da ilha, incluindo a estância turística de La Reina, ficou praticamente isolado. Apenas uma rodovia foi aberta, enquanto as autoridades relataram devastação generalizada. Um vídeo gravado na última terça-feira registrou o incêndio florestal e os fortes ventos na cidade turística. Além da situação no Havaí, cenas de devastação em outras partes do mundo ganharam destaque. Incêndios forçaram a evacuação de dezenas de milhares de pessoas da Grécia, Espanha, Portugal e outras partes da Europa. Os cientistas afirmam que a mudança climática causada pelo homem e impulsionada pelo uso do combustível fóssil
aumenta a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos. A orientação para as autoridades governamentais é reduzir as emissões no meio ambiente para evitar uma catástrofe climática. O período outono-inverno tem como uma de suas características o tempo seco. Algumas cidades brasileiras estão há mais de 3 meses sem chuva. Grande parte delas está em Minas Gerais. A cidade que está há mais dias sem registrar chuva no país é Sacramento, no sudoeste de Minas Gerais. Por lá já são 112 dias de estiagem. Atualmente, outros 12 municípios brasileiros também estão há 100 dias ou mais nessa situação. A maioria dessas cidades é de Minas Gerais. Estamos aí no auge da estação seca, né? O mês de agosto, climatologicamente, é o mês mais seco, né, do ano. E isso se dá em função do predomínio de uma grande massa de ar seco que se estabelece nesta época do ano. E aí, consequentemente, as frentes frias, né, que passam pelo litoral do Sudeste não conseguem proporcionar uma condição de chuva, assim como também, em face à condição de temperatura e umidade, nós temos aí o declínio de precipitação, ou seja, a ausência de chuva nesta época do ano. A falta de chuva aumenta a chance de focos de incêndio neste período e acende o alerta das autoridades. Quando não se tem chuva, a vegetação ela vai desidratando, vai perdendo água, então já pula essa etapa e o material pega fogo mais fácil. Às vezes a pessoa ela coloca fogo em um local e perde controle, às vezes ela faz a queimada de propósito. De março até agora, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atendeu quase 9.000 ocorrências de incêndio no estado, número inferior ao mesmo período do ano passado. O maior número de ocorrências é incêndio em lotes vagos. Então a orientação que a gente passa para a população é manter lotes vagos, sem vegetação, fazer a capina, a limpeza desses locais. Em áreas de maior extensão, também manter aceiros, que é uma área sem vegetação limpa ali, para proteger que o fogo não progrida para um outro lugar. Cuidados que precisam permanecer, porque os próximos dias serão de sol entre nuvens e provavelmente sem chuva. Boa parte do interior do Sudeste e Centro-Oeste do país com índices críticos de baixos índices de umidade relativa do ar nos próximos dias, visto que não há previsão de chuvas que venham amenizar essa situação no momento. Mas cenas preocupantes, e esses episódios não vão parar tão cedo. Vamos conferir aqui no mapa a baixa umidade do ar, característica do tempo seco do inverno, está presente nas 5 regiões. Mas as áreas que mais sofrem com isso são Centro-Oeste e Sudeste, onde varia entre os 12% e 14%. No Norte, Tocantins geralmente apresenta temperaturas elevadas e tempo seco. Amanhã mesmo, a umidade relativa do ar pode chegar aos 12%. As temperaturas mantêm o calor em Cuiabá, com máxima de 40 graus, 32 em Manaus. No Rio de Janeiro, que estava com o tempo mais fresco, nesta sexta-feira deve subir para 33 graus. E Porto Alegre, com a previsão de chuva intensa, a máxima não passa dos 26. Bom, no mapa vemos que a chuva aumenta pelo país. Na região sul, chove nos 3 estados e mais frequente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No centro-oeste, principalmente sobre o sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Aqui no sudeste, o dia pode amanhecer com nevoeiro na região metropolitana de São Paulo e no sul do Rio. E a chuva deve cair apenas no norte capixaba. E por fim, no norte e nordeste não muda muita coisa. A chuva persiste sobre os mesmos pontos de forma intensa e frequente. Reinaldo? A Câmara aprovou a reformulação da Lei de Cotas em universidades e institutos federais. O projeto inclui comunidades quilombolas. Agora o texto vai para o Senado. Vamos continuar com Brasília para saber agora dos detalhes dessa aprovação pelos deputados com a Aline Campelo, que fala diretamente da capital federal. Boa noite, Aline. Boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. A lei, inicialmente aprovada em 2012, previa uma reformulação a cada 10 anos para aprimorar o sistema.
Com essa reformulação aprovada aqui na Câmara na noite desta quarta-feira, foram alterados, por exemplo, requisitos como a redução da renda familiar per capita para o ingresso desse aluno da rede pública nas cotas, passando aí de um salário mínimo e meio para um salário mínimo agora por pessoa. A reformulação também inclui ainda quilombolas no sistema de cotas. Os estudantes cotistas concorreram às vagas gerais e não mais somente às vagas estipuladas para os subgrupos pretos, pardos e indígenas. E se não alcançarem a nota para o ingresso na universidade ou no Instituto Federal, aí sim a nota será usada para a concorrência às vagas reservadas ao subgrupo dentro da cota global, que será de 50% das vagas. Volto com vocês aí nos estúdios. Muito obrigado, Aline. Boa noite para você. Bom descanso. Olha, um seminário foi realizado na Câmara dos Deputados para discutir o direito à vida. O evento foi organizado pela Frente Parlamentar contra o Aborto. Nós continuamos então agora para chamar o Ronaldo da Silva, que está de volta e conta mais detalhes para a gente. Bem-vindo, Ronaldo. Boa noite para você. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Yara. É bom também estar de volta aqui com vocês. E boa noite para quem agora nos acompanha de tantas partes. O direito à vida é garantido pela Constituição em seu artigo 5º, cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado sem a convocação de uma Assembleia Constituinte. Apesar da lei, a vida tem sido alvo constante de ataques de setores do Poder Judiciário e partidos políticos. O aborto está mais uma vez em debate no Supremo Tribunal Federal. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, apresentada pelo PSOL, quer permitir a interrupção da gravidez de mulheres com até 3 meses de gestação. Nós não podemos conceber que a vida humana, que a sacralidade da vida humana seja colocada em risco. Nós não podemos conceber que simplesmente forças ocultas e externas possam trazer para a nossa terra de Santa Cruz o império da morte, a cultura da morte. A DPF 442 deve ser julgada em breve no Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, relatora do processo, pretende liberar o tema para julgamento antes da aposentadoria compulsória em setembro. O julgamento e o ativismo judicial foram temas de um seminário na Câmara dos Deputados. O direito à vida está na Constituição, sim, está nas leis também, mas nem precisaria estar, porque o direito à vida é um direito natural. Ele nasce conosco, ele nos é dado pelo Criador, porque nós somos membros da espécie humana. Então ele não depende do reconhecimento de leis positivas, de decisões judiciais. As decisões judiciais e as leis, elas devem respeitar aquilo que já é dado por natureza. Parlamentares defendem que o tema é de competência do Legislativo e não do Judiciário. Essa pauta tem que ser discutida no Congresso Nacional, a gente não pode tirar ela do Congresso Nacional. Diversos palestrantes, diversos parlamentares, quando se colocam, falam exatamente isso. Nós somos eleitos pelo povo brasileiro e as pautas nós temos que representar o povo brasileiro. Então nós temos que colocar em discussão e pelo voto, pelo sim e pelo não. Nós trabalhamos a conscientização para que nós tenhamos cada vez mais não ao aborto e trazer essa pauta para essa discussão e dar um ponto final. A Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, enviou uma carta às igrejas de todo o Brasil pedindo orações em favor da vida e contra a DPF 442. Merece acurado cuidado, pois torna o direito um perfeito dispositivo de poder e de controle, de classificação e de normalização. A obra de George Agamben, Poder Soberano e a Vida Sácer, onde o direito é utilizado como máquina para atender a pedidos e justificar mortes. E Brasília acolheu esta semana o 2º Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa com o tema Construir pontes, romper barreiras, o papel da liberdade religiosa na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
O evento contou com a presença de autoridades religiosas, entre elas Dom Ricardo Huepres, secretário-geral da CNBB. E, entre outros assuntos, foram abordados temas como o diálogo interreligioso, a liberdade religiosa na diplomacia internacional e as relações sociais. O evento ainda reuniu líderes religiosos para uma reflexão acerca dos desafios enfrentados pela sociedade em relação à liberdade religiosa. Nós ficamos por aqui e amanhã tem mais. Reinaldo, Yara, volto com vocês. Muito obrigado, até amanhã, bom descanso. Ronaldo. Na Canção Nova, são muitas as histórias de pessoas que tiveram a vida transformada pelas pregações de Monsenhor Jonas Abib, Padre Léo e tantos outros sacerdotes que trouxeram a boa nova do Evangelho para os dias de hoje. São memórias de quem viveu a experiência com Cristo. Olha, nós estamos com 30% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês. Vá lá, faça a diferença conhecendo a obra e promovendo doações pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. E obrigado por sua fidelidade. O assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, de 59 anos, no início da noite de ontem, hora local, levou o presidente do país, Guilherme Lasso, a decretar estado de exceção durante 60 dias. Fernando Villavicencio foi morto em Quito quando saía de um evento de campanha. No ataque, outras 9 pessoas ficaram feridas. De acordo com autoridades locais, o suspeito de atirar no candidato também morreu. O crime ocorreu a 11 dias das eleições presidenciais e chocou o país, que vive um momento de tensão e violência relacionados às drogas. Villavicencio estava em segundo lugar na última pesquisa de intenção de voto. O presidente Guilherme Lasso decretou 3 dias de luto nacional e afirmou que vai manter a data das eleições gerais extraordinárias, agendadas para o dia 20 de agosto. A onda de violência no Equador não é de agora. Em novembro passado, os bispos lançaram um apelo em favor da paz. Na ocasião, a Conferência Episcopal Equatoriana convidou a comunidade católica a rezar pelo país por causa da escalada da violência causada pela luta entre gangues ligadas aos cartéis mexicanos. À época, o episcopado pedia a unidade nacional para combater o tráfico de drogas, a delinquência e a insegurança que destroem crianças e jovens. Aqui no Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, condenou o assassinato de Villavicencio e classificou o crime como um chocante episódio de lastimável violência política. Aqui no Brasil, a Arquidiocese de Manaus é sede da CEAMA, a Conferência Eclesial da Amazônia. Até amanhã, a Assembleia inédita vai definir ações pastorais e estratégias conjuntas para a igreja na região amazônica. Fruto do Sínodo da Amazônia, a CEAMA é um órgão da igreja com personalidade legal, canônica e pública. Esta Assembleia deseja refletir, aprofundar a missão da CEAMA. Uma missão que é cada vez mais sermos uma igreja presente, uma igreja ativa, uma igreja profética, uma igreja que sonha com os sonhos de Papa Francisco em querida Amazônia. Participam representantes dos 9 países da Amazônia, entre bispos, leigos, povos originários, diáconos religiosos e sacerdotes. E a partir da escuta do Senhor, construir caminhos para que a presença da igreja nesse pedaço de chão possa realmente promover vida e vida em abundância para todos. O encontro pretende fortalecer a identidade desse organismo eclesial para delinear o rosto amazônico da igreja. Tiene un compromiso fundamental de construir la iglesia con rostro amazónico, de estar al lado de los pueblos indígenas, de caminar de manera conjunta en esta nueva forma de ver la presencia de Dios en la Amazonía. A publicação de uma resolução no início de agosto atualizou as normas de coleta, exames e análises para o diagnóstico de doenças. As novas regras já estão valendo. Veja na reportagem. Farmácias e consultórios isolados estão autorizados a realizar exames clínicos em uma única etapa. A novidade agradou a população.
Para você fazer um exame, você precisa da receita, né, do médico. Aqui você já vem, já pede, faz rapidinho. É muito mais fácil vir até a farmácia do que ir até um hospital. As farmácias só eram autorizadas a fazer testes de Covid-19 e glicemia. Com a mudança, mais de 40 tipos de exames clínicos podem ser realizados no estabelecimento. Hemoglobina glicada, beta-KCG, vitamina D, antimuleriano, tipagem sanguínea, dengue. A nova resolução, que atualiza as regras de coleta, trará benefícios para toda a população. Uma delas é a rapidez na entrega dos resultados. Eles são feitos com punção capilar, tá? Introduzidos na máquina e o resultado sai em 15 minutos. Uma vez por semana, Marta verifica a glicose na farmácia. Para ela, a praticidade ajuda na rotina e agiliza os resultados para o médico. Tem até a cadernetinha que ela controla. Eu acho bom, porque a gente vai no postinho, demora, né? Serão exames que são considerados para a classe médica como exames de triagem, né? Na verdade, não são exames que vão poder, por exemplo, aprofundar a respeito desta ou daquela patologia. Com os exames em mãos, Marta pretende adquirir hábitos mais saudáveis. Para a gente não ficar abusando, né, de ficar assim, comendo certas coisas. Dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático revelam que os afogamentos são a causa de cerca de 6.000 mortes por ano no Brasil. Por isso, importante e necessário conscientizar a população para os cuidados e a prevenção de mortes em balneários, rios e piscinas. Há 7 anos, Felipe perdeu os movimentos do corpo após ser vítima de afogamento. A família auxilia na recuperação do jovem de 18 anos. Amor e carinho movem as barreiras da limitação física. Eu tive que mudar a minha forma de trabalhar, né? Eu tive que começar a trabalhar em casa para eu poder estar ao lado do meu filho durante mais tempo, acompanhar todo o processo, acompanhar toda a parte da reabilitação. E eu tive que mudar muitas coisas na minha vida. A casa, né, o ambiente e fazer um processo de adaptação. Afogamento é a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com um único investimento: a prevenção. Tem até estudos que comprovam que cerca de 25% das crianças que entram em óbito por afogamento acontece dentro de casa. Aonde? Em baldes e privadas. A criança às vezes cai dentro de um balde que está cheio d'água ali, não consegue sair, tendo em vista que a cabeça é mais pesada, né? Ou muitas das vezes vai utilizar o banheiro, já está conseguindo andar, os pais deixam utilizar o banheiro sozinho. Então manter sempre essa cautela. O relatório da Sobrasa destaca ainda que a cada 1h30, um brasileiro morre afogado. Os dados revelam que 45% das vítimas fatais são jovens de 29 anos e que 70% dos episódios de afogamentos ocorrem em rios e represas. A melhor forma de tratamento é realmente a prevenção. A remediação é muito dolorosa. Para transformar dor em esperança, Feu conta com vários amigos. Corridas, caminhadas e desafios superados ao lado do pai. Esforço que serve de exemplo para tantas outras famílias. Eu sei que a gente ainda tem uma longa jornada pela frente. A lesão cerebral dele foi uma lesão gravíssima, mas eu enxergo assim, eu acredito que o Feu, ele mesmo vai poder dar uma entrevista, ele mesmo vai poder agradecer, ele vai contar a história dele. Eu acredito que ele vai poder viver uma vida bem próxima ao normal. E se a superação é o objetivo, o jovem tem dado conta do recado. Força, campeão. Isso, campeão. Força. E aí, cara, parabéns. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias, agora para falar de cultura, porque estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil um documentário sobre São Miguel Arcanjo. Nós vamos então a São Paulo, porque Elane Gomes conta essa novidade para a gente. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí no estúdio, em Cachoeira Paulista. Olha, é uma novidade mesmo, viu?
Boa noite a você que nos acompanha. O documentário São Miguel, o Anjo Maior, mostra como a devoção ao protetor da igreja se espalhou por todo o mundo. Afinal, quem é como Deus? Quem foi São Miguel, onde aconteceram suas aparições e relatos de testemunhos, são temas do documentário São Miguel Arcanjo, o Anjo Maior. Ele trata de contar um pouco mais da história de São Miguel na igreja, na própria arquitetura, na arte, no mundo, traz alguns testemunhos. Eu vi que meus joelhos iam se dobrar diante de Deus, mas São Miguel também fez com que aquele espírito maligno que tanto me atormentava e que não queria me deixar em paz, também se ajoelhasse. O documentário faz ainda uma abordagem à existência dos anjos e a missão deles na igreja, por meio de entrevistas com doutores em angiologia. Isso nos ajuda a entender esse grande mistério que são os anjos, e nesse caso específico, o Arcanjo Miguel. A estreia do documentário acontece hoje em pelo menos 110 cidades pelo Brasil. A data foi baseada no período de preparação para a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Um documentário muito bom, muito interessante, que te leva a conhecer os locais da aparição de São Miguel Arcanjo. É uma ótima produção, principalmente nesse tempo que nós estamos entrando agora, que é a Quaresma de São Miguel. A produção, assinada pelo diretor polonês Vincent Podobinski, já foi assistida em outros países. Em um dia de exibição nos Estados Unidos, o filme reuniu mais de 50 mil telespectadores. É um documentário riquíssimo, com muitas informações, conteúdos, depoimentos daquilo que a intercessão de São Miguel é capaz de fazer na vida de quem é devoto a ele. E, sem dúvida alguma, foi um divisor de águas na minha devoção a São Miguel Arcanjo. São Miguel é o sopro do Espírito Santo que derrotará o anticristo e todos os demônios. O Festival Internacional de Linguagem Eletrônica une arte, ciência e tecnologia. O evento propõe uma reflexão sobre a relação entre inteligência artificial e a humanidade. A imagem não é exatamente a reprodução fiel da realidade. Pelo menos, nesta obra funciona assim. Redes neurais reinterpretam objetos, gerando novas composições visuais. Eu achei muito interessante o fato de você fazer parte da obra de arte, né? E as crianças interagindo com o que vai aparecer lá na tela. Achei muito legal, muito bacana. Basta uma foto do rosto para ter uma versão digitalizada de corpo inteiro. A ideia é analisar o comportamento da dupla personalidade na multidão. Aqui, uma demonstração dos rastros sonoros que deixamos. Os trabalhos fazem parte do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que reúne artistas de 39 países. A mostra, que vai até 27 de agosto na Fiesp, na Avenida Paulista, traz inovações dessa união entre arte, ciência e tecnologia. Então, diferente de você se submeter à tecnologia, você está fazendo parte do resultado que ela pode produzir, né, do potencial dela. Uma das grandes indagações da atualidade é se a inteligência artificial poderia criar consciência ou simular o cérebro humano. A questão também é destaque neste festival. De uma coisa, os estudiosos não duvidam. Máquinas foram criadas pelos homens e podem ser direcionadas para o bem da humanidade. Enquanto a máquina não conseguir ter depressão, a gente está salvo, porque a nossa inteligência ela tem a ver com afeto também, com sentimentos, né? Então, criatividade, por exemplo, é um desejo que a gente tem de interagir com o mundo, com as pessoas, né? A máquina não tem vontades, ela depende das nossas instruções. Essa coisa de criar consciência é como se fosse ficção científica de coisa que pode acontecer há muitos anos daqui para frente. A instalação interativa convida o visitante a olhar o instrumento que escaneia a íris e projeta a imagem misturada a galáxias nebulosas. Tecnologias que permitem viajar no tempo e no espaço. A inteligência artificial tem sido usada por pesquisadores espanhóis para escanear 400 mil manuscritos musicais
de monges beneditinos franceses que viveram entre o 9º e o 11º séculos. A esperança é que, quando recuperados, os cantos darão vida a 4.000 melodias não ouvidas há um milênio. A gente fica por aqui. Outras informações de São Paulo você confere amanhã, a partir de 9h30 da manhã. Excelente noite para você. E boa noite também para vocês aí em Cachoeira Paulista. Boa noite para você, viu, Elane? Muito obrigado, bom descanso. Olha, nesse ritmo de inteligência artificial, nós encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Você pode rever as reportagens todas no portal noticias.cançãonova.com. A seguir, tem transmissão da Santa Missa às 9h, Escola da Fé, com o professor Felipe Aquino, e às 10h, o Além da Notícia, com Ronaldo da Silva. Uma ótima noite a você. Vale a pena você acompanhar a nossa programação, viu? Boa noite, paz para você.